Seja muito bem-vindo ao canal Prof. Marques. Antes de dar início à nossa aula de hoje, gostaria de pedir a você que se inscrevesse no nosso canal, que desse um clique lá no sininho para ser alertado sempre que tiver um novo vídeo. E no final do vídeo, deixe a sua curtida, beleza? Dito isso, vamos para o tema de hoje. O tema que trago hoje é regra de 3 simples. Professor, por que ela é chamada de regra de 3 simples? Porque ela só traz duas grandezas. Mais de duas grandezas, ela é chamada de composta. E professor, o que é grandeza? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou contado. Dito isso, vamos para a primeira situação. Para diagramar um livro que tem 45 linhas em cada página, são necessárias 280 páginas. Quantas páginas com 30 linhas seriam necessárias para diagramar o mesmo livro? Professor, o que é diagramar? Diagramar, pessoal, é determinar a disposição de textos, imagens, quer seja em livro, quer seja na página de um livro, num jornal ou de uma revista. Isso é exatamente diagramar. Agora vamos para a questão aqui. Veja o seguinte, vamos procurar, nós temos aqui 45 linhas. Professor, eu posso usar só o L de linha? Você pode escolher. Você escreve a palavra ou pode simplesmente escrever um Lzinho de linha? Então, eu tenho aqui 45 linhas por página e eu tenho exatamente 280 páginas. Vejamos agora o que vai acontecer. Quantas páginas com 30 linhas? Veja que nós diminuímos o número de linhas. O que nós queremos saber, nós chamamos de X. E aqui, pessoal, nós vamos utilizar a regrazinha da seta. Tem gente que bota a reta para cima, tem gente que bota a seta para baixo. Isso é de cada um que está explicando. Eu, particularmente, eu prefiro colocar a setinha sempre para a variável. E o que quer dizer isso, professor? Quer dizer que se a outra setinha tiver o mesmo sentido, ela é diretamente. Se ela tiver sentido contrário, ela é inversamente. E, professor, o que é diretamente? Diretamente é quando uma grandeza aumenta, a outra aumenta. Ou uma grandeza diminui, a outra diminui. E o que é inversamente, professor? É quando uma aumenta, a outra diminui, ou uma diminui, a outra aumenta. Ok? E o que quiser aumentar? Quer dizer multiplicar. Quando você multiplica de um lado, multiplica do outro. Ou dividir de um lado, divide do outro. Isso é diretamente. Inversamente, multiplica de um lado, divide do outro. Ou dividir de um lado, multiplica do outro. Isso é inversamente. Mas vamos para a questão agora, aplicando aqui nosso processo. Veja só. Primeiro você vai olhar o seguinte. Com 45 linhas, nós temos 280 páginas. Cada páginazinha só tem agora 30 linhas. Mas, professor, é o mesmo livro, então eu vou precisar de mais páginas ou menos páginas? Ora, professor, você vai ter menos linhas em cada página, eu vou precisar mais páginas. Então, aqui quer dizer que daqui eu diminui o número de linhas e vou ter que aumentar o número de páginas, é isso? Exatamente, professor. Então, veja, quando um diminui, o outro aumenta, nós temos aqui setinha ao contrário para informar que é inversamente. Dito isso, vamos agora resolver a questão. Começamos sempre pela variável, nós temos aqui 280 está para x. Assim como 45 está para 30, não, porque é inversamente. Então, nós vamos ter que inverter. Nós vamos botar 30 está para 45. Segundo processo, professor, vamos aplicar aqui a proporção. Não, não faz isso agora. Porque se tu fizer isso, tu vai ter 280 vezes 45, vai dar um número muito grande. Então, o que é que você faz? Usa o cancelamento. Primeira coisa que você deve fazer é o seguinte. Você pode cancelar na mesma fração, ou você pode cancelar em frações diferentes, desde que seja numerador com numerador ou denominador com denominador. Para isso, nós vamos aqui fazer o primeiro passo, olhando aqui. O numerador 280 termina em 0, o 30 termina em 0. Portanto, eu posso cancelar o 0 com 0. Professor, o que é cancelar? Na verdade, cancelar no caso aqui, eu teria dividido os 2 por 10. Vejamos agora, eu não posso mais cancelar o 28 com 3, mas eu posso cancelar o 3 com o 45. Então, como é que eu sei, professor, que o 45 é por 3? Porque a regra do 3 é, o número é por 3 quando a soma dá por 3. E 4 mais 5 é 9, portanto, ele é por 3. Simplificando aqui por 3 dá 1, aqui por 3 dá 15. Então, eu tenho x, que multiplica 28 vezes 15. Logo, x vai ser 28 vezes 15, que nós vamos fazer a continha.
Beleza, você pode fazer a continha, mas você também pode lembrar que aqui 28 vezes 15, eu posso fazer 28 vezes 10, que dá 280. E veja que 5 é a metade de 10. Então, teria 280 mais a metade de 280, que é 140. Fazendo 280 mais 140, logo eu posso perceber que aqui eu vou ter como resultado 420 páginas. Mas como em toda aula eu procuro trazer o quê? Sempre uma novidade para você. Como é que eu posso trabalhar a regra de 3 simples com uma outra maneira? Então, nessa outra maneira, eu vou apresentar para vocês o que, pessoal? Uma regrazinha do mais, a regrazinha do menos. O que quer dizer isso, professor? Se eu falar mais, o número sobe. Se eu falar menos, o número desce. Mais sobe, menos desce. Então, vejamos aqui como é que nós vamos trabalhar a mesma questão. Vamos apagar aqui. E vejamos o seguinte, fazendo o levantamento, a explicação, a interpretação, eu vou colocar aqui o nosso amigo X, vai ser igual a, veja só, 45 linhas em cada página, eu precisei de 280 páginas para fazer o livro. Aí eu te pergunto, se em cada página tiver apenas 30 linhas, tu vai precisar de mais páginas ou menos páginas? Ah, professor, lógico que é mais página, professor, porque tem menos linha, vai ter que ter mais páginas. Então, observa que você falou mais. Então, se você falou mais, o maior sobe e o menor desce. E, professor, e o 280? Esse que está com X sempre vai ficar em cima. Então, veja só, corta-se 0 com 0 e divide 45 por 3, que vai dar 15. Portanto, nosso X vai ser 15 vezes 28, que nós já sabemos que dá 420 páginas. 420 páginas. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. E aí foi a nossa primeira parte primeira situação, primeira parte da aula. Voltamos aqui a pouquinho com a segunda parte que vem aí.